Bem-vindo ao nosso 17º encontro de usuários do TopSolid Brasil. Meu nome é Beethoven Gregório, sou gerente responsável do TopSolid Progress e Stampac. Faço parte da equipe Tooling, composta por Javan Lima, por mim e pelo técnico Gustavo Bonetti. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho a respeito dos benefícios do TopSolid Progress 7 comparado ao TopSolid Progress 6. Antes da gente iniciar a nossa apresentação, eu vou estar falando dessa ferramenta que está disponível para visualização da nossa apresentação. O nosso microfone vai estar desligado durante toda a nossa apresentação. Vai existir também um botão para você poder estar visualizando em tela inteira. E durante a nossa apresentação, nós temos também disponível esse ícone que você pode estar levantando a mão durante a apresentação, estar fazendo suas perguntas ou comentários e nos enviando. Que ao final dessa apresentação estaremos respondendo as perguntas. A respeito da nossa agenda do que será apresentado. Vou primeiramente falar dos benefícios do TopSolid comparados à versão 6. Falar um pouco do nosso documento de estudo de tira, a respeito dos nossos documentos de estampa progressivo, quais são os nossos principais benefícios de utilização do TopSolid Progress 7 e ao final nós teremos um tempo destinado às perguntas e respostas. Bom, com relação ao módulo TopSolid Progress. Na versão 7 temos então duas extensões, o Strip e o Progress, que compõem o TopSolid Progress. A extensão Strip, onde eu vou estar desenvolvendo toda a questão de importação de arquivo até o desenvolvimento do estudo da tira, e a extensão Progress, onde eu estarei desenvolvendo todo o ferramental. Bom, com relação ao desempenho para a produtividade, eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês com relação ao nosso módulo verticalizado, que é o TopSolid Progress. Então, ele é destinado para a gente projetar facilmente um projeto de estampo em 3D. Você criar rapidamente, após o projeto, você desenvolver o estudo da lista de material, fazer os detalhamentos e também a integração com o nosso setor de manufatura, que é o nosso setor de CAM. Isso totalmente integrado com o TopSolid na versão 7. Vou fazer um comparativo agora de performance de detalhamento. Um exemplo de um dos tópicos que nós temos para poder falar a respeito do TopSolid comparando a versão 6. Então, como é hoje na versão 6? Você tem tudo isso, o projeto desenvolvido num único arquivo, numa única extensão, tá? Onde você tem a vantagem de maior flexibilidade do projeto, qualquer alteração acontece em tempo real de todos os arquivos, só que a desvantagem é o tamanho do arquivo. Um exemplo aqui, se você for abrir um arquivo de detalhamento, então ele tem que abrir todo o arquivo do projeto 3D para ele poder abrir o arquivo de detalhamento. Isso torna-se uma gestão muito mais complexa. Comparado à versão 7, esse mesmo arquivo sendo aberto na versão 7, ele vai ter a vantagem de você ter um arquivo menor, porque ele vai tratar um arquivo como um arquivo de peça e vai ser um documento. Então, torna-se muito mais ágil você abrir um arquivo dentro do TopSolid 7. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, eu tenho, então, a produtividade aqui, ó, eu tenho um arquivo de um projeto feito na versão 6, que tem 1.695 peças, tá? E o objetivo aqui nesse caso é abrir um arquivo de detalhamento. Na versão 6, esse arquivo no Progress tem 48 megas. Se você abrir esse arquivo no Draft, levou 6 segundos e o uso de memória RAM foi 340 MB. Então carrega totalmente o arquivo de projeto. Na versão 7, esse mesmo arquivo ele vai ter 7,1 MB. O arquivo de detalhamento vai ter 1,2 MB. E para você abrir o arquivo de detalhamento, ele vai levar 1 segundo mais 15 MB de memória RAM. E falando em gestão, nós temos também o nosso PDM integrado, que é a nossa base dentro do TopSolid 7. A organização dos documentos e a gestão do acompanhamento do projeto acontece o tempo todo durante a utilização do TopSolid. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando nessa imagem, eu tenho aqui o exemplo de uma matriz que foi criada dentro do TopSolid 7. Então, nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês, eu tenho então o projeto da ferramenta, onde eu tenho a gestão dos conjuntos aqui,
E nesse exemplo aqui eu vou mostrar o histórico de construção dessa matriz. Então eu consigo estar abrindo aqui o arquivo, a ergonomia está muito mais dinâmica, aonde eu tenho, por exemplo, as operações feitas aqui, eu tenho todo um histórico, aonde eu posso estar visualizando a qualquer momento toda a evolução dessa peça. Então eu tenho aqui a validação, é um estágio que eu tenho, e eu tenho aqui a validação desde o início para a versão B. Então projeto, a validação do estágio A para o estágio B e do B para o C. Eu consigo comparar o que aconteceu e eu tenho o histórico de quando e como aconteceu. Posso comparar desde o início até a última situação da mesma forma. Então, ao final também eu tenho como registrar isso no arquivo de detalhamento, é possível ser feito dessa forma também. Bom, com relação aos documentos dedicados para a produtividade. Eu tenho então esses ícones que aparecem aqui, que são as extensões que eu comentei. Eu vou falar um pouco mais dedicado agora à extensão Strip Design, que é o estudo de tira. A gente vai falar um pouco mais sobre essas ferramentas. Um dos benefícios é a parte de análise, onde eu tenho a interface que ficou muito mais intuitiva, as ferramentas de análise de normal, análise de contra-saída, os tipos de face, que são requisitos primordiais antes de eu começar o desenvolvimento de um estudo de tira. Nesse exemplo aqui, eu tenho um vídeo que apresenta o recurso justamente para isso. Eu tenho como abrir o arquivo, mesmo de uma montagem, eu consigo abrir o arquivo e fazer essa análise, nesse caso de tipos de face. Então eu tenho agora, de uma forma mais intuitiva, você consegue ligar e desligar alguns comandos para visualização da peça. Nesse caso eu consigo ver tudo que é raio, tudo que é face plana, tudo que é uma base-spline, eu consigo estar visualizando. Outro recurso seria a análise de contra-saída. Então ele me mostra nessa fase aqui onde estaria uma contra-saída na peça. Isso de uma forma visual. E eu tenho também a análise normal, onde eu vou estar visualizando por código de cores. E se eu aproximar o mouse da face, eu tenho o valor do ângulo, o valor da contra-saída aqui na minha peça. Tornou-se muito mais intuitivo a utilização, então, aqui dentro do Topsoid 7. A mesma coisa, se eu precisar analisar um valor de um raio, eu tenho essa janela que facilita a visualização das informações. Nas análises, eu tenho aqui de um furo. Isso ajuda bastante na fase inicial da minha peça. Com relação aos demais recursos dedicados ao estudo da tira. Então, da mesma forma, eu vou ter uma gestão um pouco mais otimizada. Então, eu vou abrir aqui um arquivo, por exemplo, eu tenho um detalhe, eu tenho uma parte de planificação da minha peça, eu posso abrir esse produto, eu consigo dentro do meu gestor aqui, que é o gestor do PDM, movimentar arquivos, renomear, trazer de uma pasta para outra, e ele jamais perderá o vínculo, porque está tudo sendo gerenciado pelo nosso PDM. Da mesma forma, eu tenho a gestão de visualização, de análise de faces da minha peça. Nesse exemplo, eu vou criar uma referência para poder importar para o módulo de estudo da tira. Então, é uma preparação que nós fazemos aqui. Neste momento, eu vou então solicitar um novo arquivo agora dedicado ao estudo da tira. Nessa etapa, eu vou começar a trabalhar então com as operações de trás para frente. Então, vou ter uma gestão do meu arquivo do final para o começo. Inicialmente, eu vou então começar o desenvolvimento da peça. Nesse exemplo, vou remover essas regiões com nervura e vou planificar. Agora temos um preview antes de finalizar a operação e temos esse gestor para justamente ter cada operação e a gente visualizar a anterior e a posterior. Nesse caso, faço todo o desenvolvimento das operações, então eu tenho as geometrias aqui e eu consigo nomeá-las aqui para facilitar a visualização durante o estudo da tira. Neste momento, eu entro com os recursos aqui de criação de estudo da tira e tenho como colocar, eu diminuir o número de estágios, visualizar o passo e a largura, colocar aqui também a informação
de quanto vou ter de perda, só de alterar os valores eu tenho essas informações, e já aquilo que eu coloquei anteriormente aparece aqui para mim durante o estudo da tira. Então, esse é um dos benefícios que nós temos inicialmente. Então, eu consigo criar todo o estudo da tira, gerar um detalhamento rapidamente e depois, posteriormente, usar no arquivo de estampo, que seria o arquivo propriamente dito de Progress. Nesse exemplo, eu vou mostrar rapidamente como criar um perfil de corte aqui para as funções de corte. Através do uso de Sketch, eu vou estar trabalhando aqui de uma forma bastante otimizada a criação dos perfis de corte. Então, eu consigo criar o perfil de Sketch, dimensionar, utilizar também comando de sangria, onde eu seleciono e aplico os valores, já justamente para otimizar a minha criação das funções de corte. Criada essa questão do Sketch, eu finalizo, depois eu aplico no estágio, onde vai ser feita a operação de recorte. Da mesma forma, eu vou utilizar os próprios perfis existentes do próprio produto e vou aplicando onde é necessário aqui no meu estudo da tira. Se ficar muito próximo, que nem o recorte estiver muito próximo, eu consigo posteriormente movimentá-los de lugar, porque essa é a facilidade que nós temos durante o projeto. Então aqui, nesse exemplo, eu estou colocando um perfil de piloto, um furo para piloto, posso movimentar, deslocar, está muito próximo, eu posso movimentar os recortes de lugar, me causando uma flexibilidade muito grande no desenvolvimento do estudo da tira. Ao finalizar, eu tenho aqui a opção de ver a tira margeada, como se já fosse a tira no modo real, e para concluir, eu tenho como criar um detalhamento, um relatório, como fosse um relatório do estudo da tira, com todas as informações dedicadas aqui, quantidade de passo, largura, as forças necessárias para poder estampar essa peça. Da mesma forma, eu vou adicionar aqui símbolos de piloto e automaticamente isso já é representado no meu arquivo de detalhamento do estudo da tira. Nesse exemplo, eu estou trocando um material, automaticamente as forças são recalculadas e os dados também são recalculados. Eu tenho essa otimização que foi criada, que eu posso também já pré-estipular, em função do comprimento e largura da minha tira, quais são os dados que eu poderia estar utilizando, de qual porta-ferramenta poder utilizar para o meu primeiro orçamento. Bom, pessoal, esse daqui então são as principais funcionalidades iniciais do estudo da tira. Agora eu vou falar um pouco mais do que são os principais benefícios de utilização do Topsolid Strip. Então, nessa etapa que a gente tem aqui, eu tenho os principais recursos. Então, o que foi criado? Recursos e funcionalidades para a criação de estudo de tira, com relação à planificação de dobra, separação, de área de conexão, planificação de flange e a chapa de metal em superfície. Vou exemplificar através de alguns vídeos para a gente ficar mais claro as informações. Bom, nesse caso aqui eu tenho as divisões de dobra. Então, esse recurso agora vai ajudar na questão da visualização antes da finalização do comando. Então, eu tenho, por exemplo, nesse caso dessa peça, como desenvolver cada etapa da dobra aqui. Eu tenho as informações e eu tenho a visualização do que vai acontecer. Então, cada momento que eu vou fazendo essa operação é registrado lá naquele gestor que eu tenho das operações. Aqui, se eu quero dividir a dobra, mesmo que seja uma dobra um pouco mais complexa, para dar aquele chanfre, aquele reforço, eu consigo planificar. Da mesma forma, essa região, eu consigo planificar. E desse outro lado também. Então, um exemplo bem simples para a gente ver os recursos que nós temos disponível. E aqui, ao final, eu tenho a gestão de cada operação. Eu tenho essa janela de visualização. O próximo recurso que nós temos também é a planificação de dobras mais complexas. Aonde eu tenho, nesse caso, vou aplicar uma dobra complexa aqui, uma divisão na dobra. E eu quero fazer ela parcial. Então, mesmo sendo com alguns reforços aqui, ele já compreende as regiões. Eu consigo selecionar
regiões que faltaram aqui, facilmente. Ele já reconhece tudo que falta e ao final ele já vai me criar essa região planificada, obedecendo e recriando a superfície. Então, são recursos dedicados que foram criados para essa versão do Topsoil 7. Da mesma forma, uma peça um pouco mais complexa, onde eu quero planificar essa região parcialmente. Então, eu tenho uma região de dobra. Eu vou selecionar apenas uma aresta e o restante ele vai selecionar aqui para eu poder planificar. Ele já reconstrói a geometria, já transformando isso num sólido. Então, essa é uma das grandes vantagens da utilização do Topsoil 7. Além de eu ser ágil para selecionar os comandos, o resultado já torna-se um sólido, me ajudando lá no desenvolvimento futuro da minha ferramenta. Bom, outro comando também bastante interessante é esse de transformação de áreas. Uma região onde não é uma dobra, eu tenho como selecionar, nesse caso aqui, eu tenho como planificar uma região através dessa região que não é uma dobra e planificar. Então isso torna-se bastante dinâmico na criação. Dessa mesma forma aqui, é uma região que não é considerada como dobra, eu consigo planificar e já criar a reconstrução daquela região. Da mesma forma, uma parte mais complexa de planificação de flange. Esse exemplo aqui é bastante interessante, onde eu posso criar perfis em uma curva impressa, esticar uma superfície de uma forma mais simplificada, ocultar essa região, não precisa estar visível na tela, e aplicar o comando de Form Simulation, onde eu vou estar planificando toda essa região de uma vez só, e o outro lado da mesma forma. Então, aqui ainda tem essa situação onde eu posso reconstruir, porque ele transforma isso num sketch, e transformando uma região mais dinâmica e mais limpa, para poder depois desenvolver o meu estudo da tira. O outro lado, da mesma forma, eu vou estar criando uma superfície, só que eu quero preservar essas regiões de dobra. Então, eu consigo separar e utilizar o comando de planificação de flange. Então, aqui eu consigo fazer um comparativo do comprimento que eu tenho. Se estiver irregular, eu consigo modificar, criar uma nova curva e depois, posteriormente, eu consigo automaticamente trazer essa região para cá, trazer essa outra região para cá e posteriormente planificar as duas partes. Fazer a união delas aqui. Mesmo que aqui faltar alguma coisa, eu consigo trabalhar com os comandos de superfície e posteriormente, no próximo estágio, desenvolver aquela dobra final. E aqui, para finalizar esses primeiros exemplos, eu vou ter como trabalhar com uma parte em superfície. Então, eu tenho a peça aqui, que é espelho. Eu vou trabalhar com superfície, torna-se uma parte mais simples, porque eu não preciso estar com ela totalmente em sólido. Vou trabalhar as operações, ele vai reconhecer isso agora como superfície, e eu posso aplicar os comandos normalmente. Nesse exemplo, eu vou trabalhar essa região, eu vou transformar ela parcialmente, essa dobra, mesmo tendo algumas regiões que são como flange. E ao posterior, eu vou planificar aquela região da flange. E eu tenho todo o controle dentro daquela caixa de diálogo. Então, eu crio aqui a superfície, de uma maneira bastante dinâmica, e vou planificar essa região com a flange. Até chegar nesse objetivo que é o blank. Posso renomear, só que vai ficar em superfície. Eu posso agora, nesse momento, utilizar o comando, que é um comando de chapa de metal, que ele vai espessurar já com o recurso de chapa. Da mesma forma aqui, essas regiões eu poderia estar reconstruindo. E ao final tenho aqui pronto para desenvolver o estudo da tira. Bom, pessoal, só para a gente entender um pouquinho dessa metodologia. Como que é agora na versão 7? Então, eu tenho a parte de preparação da peça. Depois eu tenho a definição dos estágios que a gente apresentou. A criação do estudo da tira. E ao final eu teria a parte da tira margeada e das análises. Da mesma forma aqui, só para a gente visualizar, durante a planificação de uma flange, eu tenho o recurso de análise. Então, isso torna-se bastante dinâmico também. Recursos dedicados para peças mais complexas, dobras também
a mais que eu poderia fazer na peça. E da mesma forma eu tenho a gestão de cada operação, gestão dos estágios e a gestão final das operações de corte. Tá? Então aqui a gente finaliza os primeiros recursos dedicados à parte de estudo de tira. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do documento dedicado à estampa. Então, o primeiro recurso que nós vamos estar falando é a respeito do porta-ferramenta. É totalmente customizável, tá? A gente pode estar vendo nesse vídeo aqui, eu vou inserir então, através de um estudo da tira que eu fiz anteriormente. Eu tenho então as referências de comprimento, de largura, qual seria mais ou menos qual porta-ferramenta que eu poderia estar utilizando. Eu vou incluir aqui agora o estudo da tira, o estudo da tira no meu conjunto de ferramentas. Então, no ambiente de estampo, eu tenho essa opção de incluir o estudo da tira e começar o desenvolvimento. Então, eu incluí inicialmente, eu consigo agora o posicionamento, o gerenciamento do posicionamento, e a qualquer momento eu tenho a gestão dos comprimentos das placas. Eu edito então o conjunto de ferramentas, eu tenho esse ambiente onde eu posso estar visualizando todas as placas e alterando todos os comprimentos das placas também por aqui. O comprimento, o material, todas as informações dedicadas às placas. Recursos dedicados para a criação de punção e matriz. Nesse mesmo exemplo, eu vou mostrar a criação então de uma matriz de corte. Então, é criada automaticamente uma peça no contexto, onde eu posso renomear, mover, sem qualquer dificuldade. Eu coloco os valores aqui, os comprimentos, e posteriormente eu vou aplicar a operação de matriz de corte. Então, eu utilizo esse comando, a peça que eu quero em específico, o valor da folga, o ângulo de saída, nesse caso, e eu seleciono as operações. Eu já tenho um preview para visualizar o resultado. Então, isso torna-se bastante dinâmico. Da mesma forma, ali eu já tenho outros perfis e eu vou aplicar o mesmo comando de matriz de corte. Também a saída de cavaco é bem semelhante, bem dinâmico na criação. E aqui eu vou estar criando também os meus punções. Então, eu vou deixar visível minha placa porta-punção. Eu vou acessar esse comando onde eu posso pré-nomear o nome do punção. Vai ser punção ali inicialmente, depois ele vai 1, 2 e 3 e aí por diante, conforme a criação. Eu seleciono os perfis de corte, ele vai estar sendo gerenciado pelo meu PDM. Mesmo eu criando ele aqui, todos de uma vez, eu tenho interação de editar individualmente cada punção. Nesse caso, eu vou colocar aqui um reforço nesse punção cilíndrico. Eu vou estar criando aqui já o punção com reforço. Da mesma forma que qualquer outra punção, eu poderia estar aplicando esse mesmo recurso. Uma parte bastante interessante na versão 7 é o uso dos componentes. Então, comparando a versão 6, o uso dos componentes como parafuso, pino, entre outros, tornou-se um pouco mais dinâmico. Nesse exemplo, eu vou colocar aqui punção, vou colocar na verdade aqui nessa minha matriz de corte, parafuso e pino. Eu posso criar um componente personalizado, como esse que está na tela, já inserindo a quantidade de parafusos e pino, e eu posso ter o acesso a qualquer informação de comprimento do parafuso, qual que é o código do parafuso e aí por diante. Isso tudo é dinâmico, conforme eu vou alterando os valores, a gente vai vendo o resultado na minha tela. E ao final já faz o processo automaticamente. Tá? Isso já acontecia na versão anterior, na versão 6, só que agora nós temos um recurso um pouco mais dinâmico com relação à repetição desses componentes. Então eu consigo repetir esse componente de uma forma bastante inteligente, porque agora ele entende que não importa que não é numa mesma peça como era na versão 6. Eu consigo colocar em várias peças distintas e ele aceita o processo nessas peças que não é na mesma peça. Então aqui nesse exemplo eu faço a repetição de vários parafusos, mesmo em peças que são distintas, e ele aplica o processo normalmente. Da mesma forma, vou fixar aqui as punções de corte. Eu tenho como inserir um parafuso, posiciono esse parafuso, o elemento que eu quero fixar, ele já vai buscar o melhor tamanho e automaticamente já é feito o processo.
Na repetição, da mesma forma, como são todos distintos os componentes e as funções, ele vai fazer a repetição e o processo nas placas, mesmo não estando visível. Da mesma forma, eu vou colocar aqui um pino para poder fixar aqui um punção menor. Então ele é um pino bastante dinâmico, porque você escolhe o posicionamento e já faz o processo de furo e alojamento na outra placa. Agora em placas distintas, ele vai conseguir automaticamente fazer a repetição. Então eu consigo ter essa interação mais otimizada dentro do TopSolid 7. Com relação aos principais benefícios de componente agora de fornecedores. Nesse exemplo eu vou colocar aqui um pino de corpo retificado, um parafuso de corpo retificado. Eu vou posicionar ele. E ele já tem uma certa inteligência. Qual que é o valor do curso, qual que é o valor que eu quero posicionar, qual é o elemento em onde vai estar alojada a cabeça. E aqui, qual o valor mínimo que eu quero deixar na placa superior. Automaticamente, ele já vai estar colocando todas essas informações e já está feito o processo nas placas onde ele ultrapassa ali. Da mesma forma, eu vou aplicar aqui um componente mola. Então eu já tenho todos esses elementos de catálogo de fornecedor, nesse caso da Danley. Eu vou posicionar o componente, vou colocar aqui as informações de quanto eu quero alojar nessa placa, qual o valor que eu quero de curso, e automaticamente já coloca o componente e já faz o seu alojamento. E a repetição segue a mesma linha do que nós vimos nos componentes anteriores. Eu posso colocar aqui e automaticamente ele vai fazer a repetição. No caso da mola, eu vou fazer a repetição aqui e já faz o alojamento automaticamente, ganhando bastante tempo durante o desenvolvimento do projeto. Então, isso aqui é só para te mostrar. E aqui eu vou colocar um elemento que seria um elemento personalizado, um exemplo de um batente. Eu tenho toda a interação aqui de posicionamento e eu, através da caixa de diálogo aqui, eu posso colocar os comprimentos, escolher qual que é o parafuso, isso já se modifica dinamicamente e já faz o seu processo por conta da personalização. Da mesma forma, eu vou fazer a repetição desse componente. Então, isso torna-se bastante intuitivo. Agora eu vou mostrar para vocês um recurso de finalização da ferramenta, que é a parte de cinemática. A parte da cinemática, então, após a finalização, eu tenho essa barra específica, onde eu vou colocar o tempo que eu quero, atualizo então o meu cenário e automaticamente já está pronto. Eu começo a visualizar e fazer algumas análises de colisão, análise do que está sendo desenvolvido na minha ferramenta. Nesse exemplo, ele me mostra aqui, então, cortando, dobrando a peça. Eu posso, durante a apresentação, estar modificando a visualização, ocultando as peças, visualizando, para melhor compreensão do meu projeto. Só de trocar a visualização, eu consigo visualizar em corte, está muito mais intuitivo, a interface está ajudando bem melhor do que na versão 6, a visualização em corte. E a qualquer momento eu consigo trocar a visualização para uma reunião, para demonstração de um projeto, até mesmo para visualizações de possíveis colisões da minha ferramenta. Agora, a parte de finalização é a parte de detalhamento. Então, nesse exemplo, eu vou fazer o detalhamento da ferramenta, do ferramental. Eu consigo pré-configurar vistas. E a qualquer momento é só clicar nesse botão, eu tenho então as vistas da ferramenta no lado inferior, no lado superior, e eu consigo fazer também os perfis, o perfil em sketch para as vistas em corte. Então eu posiciono, já me aparece aqui a ferramenta, eu consigo colocar também no modo de solidificado para visualizar. Para os recortes, então, eu tenho essa questão dos recortes da minha ferramenta. Como a gente utiliza o sketch, facilita bastante uma alteração futura dos perfis de corte. Então, consigo visualizar as saídas de cavaco, as passagens dos ponções, sem muita dificuldade. E eu tenho também a questão das listas de material. A criação da lista de material e, possivelmente, colocar os balões aqui nas vistas. Então, consigo ir clicando nas vistas e criando os posicionamentos dos balões. Isso para o ferramental. Agora a gente vai ver no próximo vídeo
com relação à criação de lista de material e depois a gente vai fazer o detalhamento das peças. Então eu consigo fazer aqui rapidamente uma lista só de elemento comprado, então só parafuso, pino, tudo que é item comercial, e eu consigo fazer também só do item que serão fabricados. Punções, matrizes, batentes, então ele já faz essa separação de uma forma bastante dinâmica, porque o documento de lista de material ele está mais dinâmico, então eu tenho mais possibilidades do que eu teria na versão 6. E eu posso, ao final, criar um arquivo de 2D, onde eu posso estar trazendo minha lista de material para um arquivo de 2D para ajudar na hora de imprimir. Essa fase que está sendo apresentado, onde eu tenho condições de selecionar todas as peças para detalhar e já sendo organizadas dentro do meu PDM. Então, é criado todas as peças, ali no caso as placas, já todas agrupadas conforme está sendo mostrado aqui no vídeo. A posição dela com relação à lista de material, já puxado todas as cotas ali. Da mesma forma, eu posso depois agrupar aqui só os elementos que serão colocados aqui no caso dos demais detalhamentos. Primeiramente foi feito só das placas, agora eu quero os demais itens. Então da mesma forma eu consigo criar em separado, se fosse o caso, todas as peças que são necessárias detalhar. Eu já posso vir já com uma vista pré-definida, efetuando um corte até mesmo de um dimensionamento. Então já agrupa todas elas aqui. Então eu tenho essa flexibilidade durante a criação do meu desenho 2D. Bom, agora a gente vai falar dos principais benefícios que são os pontos chaves da utilização do Topsoid Progress na versão 7. Quais são os benefícios? Então uma interface mais intuitiva com relação ao projeto e detalhamento, lista de materiais, a fácil criação dos elementos aqui, se eu for abrir um arquivo de 2D, ele carrega parcialmente, não toda a ferramenta. Com relação ao meu detalhamento, os pontos-chave com relação à lista de material é toda gerenciada pelo meu PDM. Então, qualquer alteração no meu projeto, eu tenho a gestão do meu PDM para poder analisar e visualizar o que aconteceu durante o projeto. Bom, pessoal, isso são as principais novidades que eu apresentei para vocês com relação aos benefícios do Topsoid Progress na versão 7 comparado à versão 6.